Resumo. O resumo é um texto que sintetiza o conteúdo de um livro ou documento, abordando as ideias principais em uma quantidade reduzida de palavras. A maioria dos tipos de resumo são elaboradas de forma que não sejam necessárias a consulta do livro ou documentos completos para determinar se o assunto é relevante ou não para o autor. Os tipos de resumo se subdividem em: resumo escrito é aquele chamado também de resenha. O resumo indicativo é aquele que apenas indica os pontos principais do livro ou documento, sem prolongar ou discorrer sobre esses pontos. Não mostra dados qualitativos ou quantitativos, sendo assim sempre que necessário recorrer ao texto original, do qual foi extraído o resumo. Nós temos também o resumo informativo, é aquele que aborda as finalidades, metodologia, resultados e conclusões dos livros ou documentos de maneira que não seja necessário consultar o texto original, do qual foi extraído o resumo. A resenha é a elaboração de um texto a partir de um livro ou documento, em que pode ser realizada uma comparação de seu assunto ou uma avaliação crítica. A resenha é produzida para mostrar a opinião crítica do autor sobre os livros ou documentos já lidos. Além disso, ajuda a guiar o leitor sobre determinado assunto, assim como o arquivamento para posterior consulta. Desenvolve a prática da leitura e da escrita de forma plena e com certa liberdade. Apesar de ser um texto opinativo, evita-se o uso da primeira pessoa do singular na sua elaboração. Os tipos de resenha se subdividem em: resenha-resumo é aquela que apenas descreve o livro ou documento sem apresentar nenhuma crítica ou julgamento. Sua apresentação é de apenas um texto informativo. Pode ser elaborada também com o intuito de trazer informações sobre espetáculos, shows, filmes, amostras, exposições, blogs, etc. Resenha crítica é aquela que trata do assunto e pontos principais do livro ou documento, com uma crítica apontando seus aspectos positivos e negativos. Apresenta aspectos semelhantes ao do resumo, porém com opinião pessoal a do autor embutida em cada aspecto principal do livro ou documento analisado. Quando analisa apenas uma determinada edição de livro ou documento entre várias, é chamada de recensão. Aí nós temos a resenha temática, é aquela que apresenta uma crítica de vários livros ou documentos que tenham determinado tema, ou seja, um assunto em comum. O fichamento. Fichamento é um método de armazenamento, controle e consultas de informações sobre livros ou documentos através de elaboração de fichas, com conteúdo que facilita os estudos e aprendizagem, utilizando-se das técnicas de resumo e resenha para a elaboração de seu conteúdo. O fichamento é um procedimento realizado para ajudar no armazenamento de informações-chave de determinado livro ou documento. É feito em fichas, com padrão de elaboração e disposição do conteúdo, de forma sistematizada e resumida para que se localizem essas informações posteriormente. Os tipos de fichamento são: fichamento de transcrição ou citação. É aquele em que se passará o texto do livro ou documento igual ao lido para a ficha. Logo se faz necessário a utilização de aspa no início e no final da transcrição. O fichamento é um procedimento realizado para ajudar no armazenamento-chave de determinado livro ou documento. É feito em fichas de um padrão de elaboração e disposição do conteúdo, de forma sistematizada e resumida, para que se localize essas informações posteriormente. Fichamento de resumo ou conteúdo é aquele que traz uma compilação das ideias do autor, ou seja, dos assuntos e características principais abordadas no livro ou documento. Utiliza-se as mesmas recomendações da elaboração de um resumo, porém, obedecendo a estrutura de uma ficha para fichamento. Fichamento de comentário ou fichamento crítico é aquele que realiza uma avaliação completa do livro ou documento em todos os seus aspectos, principalmente nos assuntos principais,
levando em considerações a opinião de quem elabora a ficha, utilizando as mesmas recomendações da elaboração de uma resenha, porém obedecendo à estrutura de uma ficha para fichamento. Como se divide o projeto? O projeto ele se divide em pré-textual, textual, pós-textual, pré-textual, textual e pós-textual. Aí nós temos configuração de páginas, capa, folha de rosto, objetivo geral, objetivo específico, tema problema, sumário. Como se divide o projeto? Pré-textual, textual, pós-textual, pré-textual, textual, pós-textual. Configuração, aí temos a configuração de páginas, a capa, folha de rosto, objetivo geral, objetivo específico, o tema e o problema, sumário, metodologia, justificativa, quadro teórico e referências bibliográficas, ou só referência. Estrutura do artigo. O artigo possui a seguinte estrutura: o título, autor ou autores, epígrafe. O epígrafe ele é facultativo, você coloque ou não. Resumo e abstract, que é o resumo, é o que você faz, e abstract é o que você faz na forma de uma língua estrangeira, geralmente o inglês. Palavra-chave, conteúdo, introdução, desenvolvimento textual e conclusão. E por fim, a referência.